Olá, tudo zen com você? Esse vídeo é continuação do vídeo postado anteriormente, onde eu falo para vocês do discurso número 1 do livro de ouro de Saint-Germain. Nesse vídeo, eu vou te contar os ensinamentos do discurso 2, onde ele começa falando de uma frase do Mestre Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. No ponto de vista de Saint-Germain, esse decreto é um dos mais poderosos decretos. Eu sou a ressurreição e a vida foi o decreto, talvez o decreto mais usado pelo Mestre Jesus, principalmente nas horas mais desafiadoras. Ao dizer eu sou, ele não estava se referindo a uma expressão externa, a algo que veio de fora, mas sim à poderosa presença do Deus interior. E ele disse repetidas vezes: Eu, por mim, nada posso fazer. É o Pai no meu interior, o eu sou, que realiza as obras. Eu, por mim, nada posso fazer. É o Pai no meu interior que realiza as obras. E também o Mestre Jesus disse uma outra vez: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, reconhecendo o total e único poder, o de Deus em ação dentro dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E uma outra vez ele diz: Eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, todas as afirmações, ele iniciou cada afirmação de importância vital com as palavras eu sou. Considerar o eu sou como toda e qualquer coisa que você deseja ser é um dos mais poderosos meios para você liberar o poder interno de Deus, amor, sabedoria e verdade e colocar em ação na sua experiência de vida, né, na sua experiência externa. Então, aquilo que você desejar manifestar como já sendo, incorpore o eu sou na sua palavra. Nesse capítulo, ou nesse discurso, como é colocado no livro, nos é apresentada a sua mais poderosa enunciação, talvez uma das mais grandiosas jamais expressa na língua falada. Então, abra seu coração para você compreender esse decreto, pois ele vai abrir muitas portas na sua vida. Preparado? Anota aí. Qual é o decreto? Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Perceba a importância vital dessa frase. Quando você compreender plenamente essa afirmação, então você saberá da grandeza que está ao seu alcance. No momento em que a gente passa a reconhecer e aceitar plenamente o eu sou como essa poderosa presença divina em você e em mim, o eu sou, ele desperta o seu poder de ação. Quando você entender isso, você vai dar um dos passos mais importantes para a sua libertação. Mas eu quero que você fixe bem nessa afirmação. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu gosto sempre de repetir ela por 3 vezes, para gravar, para fixar, para apreender. Vamos junto? Decreta comigo e ainda escreva nos comentários para fixar ainda mais na sua mente. Vamos juntos. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Se você puder compreendê-la, você terá a chave que te permitirá atravessar o véu da matéria, carregando com você toda a consciência que gerar ou acumular
que é imperfeita, para então você transmutar ou elevar até a perfeição. E aí você vai ingressar numa vibração de perfeição. Nunca é demais salientar a importância de meditar tanto quanto possível nas palavras do Eu Sou, como sendo a poderosa presença ativa de Deus em ti, de Deus no seu lar, no seu mundo, nos seus negócios. Pensa assim comigo, ó, cada vez que você respira, é Deus em ação em você. A sua faculdade de expressar ou de emitir pensamentos e sentimentos é Deus agindo através de você. Como nós somos dotados do livre-arbítrio, depende unicamente de você qualificar como boa ou má essa energia emitida por seus pensamentos e sentimentos. Você que determina, e você vai determinar como essa energia vai agir por você. Talvez você possa até se questionar, mas como que eu vou qualificar essa energia? Ora, gente, todo mundo conhece a diferença entre um pensamento, entre um sentimento e uma ação destrutiva e um pensamento, um sentimento e uma ação construtiva. Você que está recebendo essa instrução deve constantemente analisar se eu estou vibrando num pensamento positivo ou construtivo. O que está por trás da questão que eu estou pensando ou sentindo? Quando você investiga esse motivo, você vai achar esse sentimento. E se esse sentimento for de um orgulho intelectual, de uma arrogância ou de uma teimosia na mente de fora do seu corpo, quando você tem um motivo ou um desejo oculto que não seja só a luz, quando você quer provar que essa instrução está errada, ao invés de você receber a bênção e a verdade que você está pretendendo, na verdade, inconscientemente, você fecha a porta por algum tempo para a capacidade de receber o bem que você está dizendo através do seu Eu Sou. Então, se você deseja receber o maior benefício possível, é esse entendimento que você trará com absoluta certeza, é a sua independência, a sua libertação. Você deve sentir e ouvir com a mente inteira aberta, ciente de que o Eu Sou é a ativa presença de Deus em cada um, tá? O Eu Sou é essa sua capacidade infalível de receber, de aceitar, de aplicar sem limite essa instrução, né, que o Mestre Saint Germain nos dá. Então, quando você fala Eu Sou, ela é acompanhada de uma radiação que vai te toma conta de você. E em alguns dias você vai entender que essa simples e poderosa ascensão da verdade, asserção da verdade, traz uma grande bênção e libertação. Durante muitos séculos tem sido repetido à humanidade que ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não é assim? Você já ouviu falar isso? E por quê? Por que isso é assim? Primeiro, porque só existe uma inteligência, uma presença, um poder com capacidade de agir. E é a presença de Deus. É a presença de Deus agindo em você. Quando você se distrai com os assuntos do mundo, quando você se distrai com os assuntos externos, você acaba dando poder a tudo que está fora de você, a toda espécie de expressão e de aparência. E aí você está tentando servir a um senhor, como de Saint Germain, falso ou usurpador, porque a expressão externa só tem possibilidade de encontrar uma aparência através do uso da poderosa energia de Deus. Todas as suas funções, as suas capacidades, né, como sua capacidade às vezes de fazer o carinho no gato, de erguer a mão, e é a vida fluindo, e até mesmo a vida fluindo no seu sistema nervoso, toda a sua forma externa é Deus em ação, é Deus em ação em seu corpo. Esse capítulo, esse discurso, ele faz um convite para você experimentar e empregar esse meio simples de memorizar Deus, que Deus em ação em tudo que você faz, em tudo que você é. Então ele ainda fala assim, ó, quando você sair na rua, pense por um instante. E isso representa a inteligência, o poder de Deus que me permite caminhar. É a sua inteligência com S maior, é a sua inteligência
mediante a qual eu sei para onde eu me dirijo. Quando você pensa que tudo que você faz é uma ação de Deus, você sentirá que é impossível deixar de compreender que cada movimento que você faz é Deus em ação. Cada pensamento em sua mente é a energia divina que te dá a possibilidade de pensar. Quando nós admitimos isso como um fato, né, como quando você entende isso, não pode haver dúvida a respeito de você depositar toda a sua confiança, toda a sua crença e toda a sua fé em aceitar essa presença, essa poderosa presença de Deus em ação em nós. Em vez de considerar que as coisas externas, que é vestida qualificada, colorida, né, as ilusões do mundo exterior, sejam o nosso Deus e ação. O conceito humano de coisas é indiferente a essa una poderosa presença, que vai permitir que no externo essa perfeição se expresse. Toda forma externa não é senão uma parte da vida mediante com qual cada indivíduo deve reconhecer, através das suas próprias experiências, a verdadeira fonte do seu ser e retornar à plenitude da perfeição por meio dessa sabedoria autoconsciente. Quando você entende isso, você vai atraindo a autoperfeição para você. E a nossa experiência de vida externa nada mais é do que um incessante, mutável, passageiro filme. É um filme que a mente externa criou, presumindo que nós somos o ator real. De modo que a atenção ela se fixa constantemente no que está fora e que só contém imperfeição. Então, o Saint Germain fala que nesse ponto, o ponto que os filhos de Deus esqueceram da sua própria divindade, mas que a gente deve retornar a essa divindade, que Deus é o doador, o receptor, é a doação, é o único possuidor de toda inteligência, substância, energia e opulência que há no universo. E Saint Germain ainda fala assim, né? Se os filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar amor, dinheiro, serviço, ou quer que seja, eles abririam a porta a uma opulência tão vasta que seria impossível sentir falta de qualquer coisa na vida. O mal da humanidade, segundo ele, o mal da humanidade que tem causado destemido egoísmo e condenação sem precedentes de uns, né, com os outros desse egoísmo, é a ideia de insistir na posse pessoal, no domínio dessas maravilhosas dádivas que Deus já nos deu. Então, quando há unicamente um amor em ação, uma inteligência, um poder e substância, ou seja, Deus em cada indivíduo. E se Deus está em cada indivíduo, a gente tem que partilhar, a gente tem que doar. A advertência que deveria ser feita por todo discípulo e indivíduo é precaver-se contra o desejo do eu exterior de atribuir poder a si mesmo, né? De achar que as coisas te dão poder. Se em cada ato da sua personalidade houvesse plena confiança em Deus, na sua vida teriam transformações inacreditáveis e você teria o poder de efetuar no seu ser toda maravilha, porque você teria crédito, você possuiria direito. Então, raramente ele fala, tem havido uma compreensão correta a respeito de suprimento e demanda. Há positivamente abundante suprimento onipresente, mas a demanda deve ser feita antes que a lei do universo permita sua expressão para o uso de cada indivíduo. O indivíduo dotado, como ele é, de livre-arbítrio, ele deve conscientemente e com firme determinação fazer o seu pedido, o pedido mesmo para a divindade. E esse não deixará de se expressar. Peça que você será atendido. Seja o pedido qual for, desde que você mantenha uma consciência resoluta e inabalável com essa simples afirmação, quando você afirma, né, essa simples afirmação empregada com determinação sincera, eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para o meu uso correto agora e sempre. Quando você faz essa afirmação, eu sou
a grande opulência de Deus feita visível para o meu uso correto agora e sempre, você traz o que você deseja. O que você deseja realiza. Então, o elemento limitador que muita gente às vezes parece estar imbuído é que vocês começam declarando a verdade, como por exemplo nessa afirmação, antes de escoarem algumas horas, antes de se sintonizar, antes de se conectar, antes de analisar honestamente os seus sentimentos, antes de limpar os seus traços de dúvidas ou temor. Então, quando você não faz essa limpeza, aí isso neutraliza a grande escala de força construída, que de uma outra maneira poderia, se você medita, se você fica em silêncio antes de fazer o seu pedido, ele ganha muito mais força, tá? No decreto ele fala que uma vez que o discípulo compreender integralmente, né, que todo desejo, que todo pedido justo é Deus em ação, compelindo sua energia para a plena realização, e que é sempre autossustentado, tornar-se-á consciente do ilimitado amor, poder e inteligência que você possui para atingir qualquer objetivo. Qualquer objetivo. Então, com essa simples compreensão, a gente vai entender que a palavra fracasso, ela é completamente apagada do nosso mundo em pouco tempo. Quando você abre seu coração, quando você faz uma pausa e quando você decreta o seu eu sou, a sua consciência verifica que você está dirigindo uma inteligência e um poder e que por isso você não pode fracassar. Assim é que os indivíduos chegam nesse domínio pleno. Aí você vai compreender o que é o domínio pleno do desígnio de Deus. Ele fala no capítulo que jamais foi propósito do grande Pai, todo sabedoria, todo amor, que qualquer um dos seus filhos lhe faltasse a menor coisa. Mas pelo contrário, ele permite a sua atenção fixar-se. Quando você fixa na aparência das coisas externas, é como as areias movediças no deserto. Você vai se separando de você mesmo, consciente ou inconscientemente. Você se separa desse grande poder realizador e dessa inteligência criadora. Essa grande opulência, ela é o patrimônio seu e você pode obter todo quando você se volta para o seu eu sou, que é o princípio ativo de Deus eternamente dentro de você como única fonte de vida ativa, tá? Com essa fonte de inteligência, com essa fonte de opulência. Então esse decreto, ele vai controlar normal e naturalmente o fluxo de energia de vida e vai te conduzir de volta ao seu interior, à sua fonte, aos seus canais naturais. É a poderosa afirmação que Jesus nos deu. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa afirmação não só purifica o pensamento, como também é a mais poderosa, exaltadora e ajustadora força a ser impregnada na correção da maior de todas as barreiras que vão te impedir de atingir a sua plena e elevada realização espiritual. Todos aqueles que começar a sentir esse impulso interno de se corrigir, de corrigir essa condição falha e empregar com seriedade e constância essa afirmação, vai fazer você subir numa maravilhosa corrente de energia no mais alto centro situado no seu cérebro, tá? Tal como foi planejado originalmente. Ela vai despertando a sua pineal. E você vai ter a mente inundada pelas ideias mais admiráveis, mais abundantes desse poder sustentador, da capacidade que você vai começar a expressar, não só para o seu uso e para o seu benefício, mas também para o uso e benefício de toda a humanidade. Então esse vídeo é para você aplicar isso e para você aguardar os resultados na sua própria mente, no seu corpo. Mas você tem que fazer, você tem que sentir profundamente essa afirmação. Eu sou a ressurreição e a vida. Repetir ela 3 vezes, silenciosa ou audivelmente, e aí você vai notando a elevação de consciência que você vai experimentar. Tem pessoas que precisam repetir várias vezes,
né, para poder sentir mesmo a vibração da palavra. Outras pessoas, na primeira vez que pronuncia, já consegue sentir o poder. Eu te falo, persista, insista nesse decreto. Não há senão um meio de vencer as nossas condições perturbadoras, as nossas limitações, que é, depois de você conhecer a situação do que você está te limitando, que você quer se livrar, afaste das suas preocupações por completo e fixe persistentemente na afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida em qualquer condição que eu desejo vencer, na minha experiência de vida. Quando você usa isso, você está prontamente superando com o emprego dessa afirmação. Tão bem como no caso de você desvia o fluxo da energia mal dirigida. No livro, ele conta que teve uma discípula que sentiu o impulso interno de reconduzir essa energia poderosa. E apenas o uso dessa simples afirmação tornou ela capaz, com pouca ajuda, de elevar o seu corpo. E em 1 ano, ela aconteceu uma transformação maravilhosa, até mesmo na sua aparência externa. Você só vai saber se você fizer. Então parece incrível que tão poucos da humanidade possa conceber a poderosa importância dessas magníficas palavras de sabedoria contida nas sentenças registradas e atribuídas a Jesus, e que são apenas uma parte da que ele realmente divulgou. Em tempo algum da história no mundo, gente, foram dadas tantas afirmações, tantos decretos poderosos com as que Jesus nos ensinou. Cada uma delas, quando usada com consciência, contém uma radiação própria. Entenda a energia que está por trás da palavra. E foi com essa energia das palavras que ele triunfou. Então possuímos não apenas o poder do eu sou, como também cada um de nós possui uma assistência individual de Jesus quando a gente fala essas afirmações e esses decretos das quais ele nos ensinou. Então a gente deve meditar com frequência sobre o significado real dessas poderosas afirmações. Logo que você compreende que o seu pensamento, o seu sentimento é o fato de expressar o eu sou, quando você expressa o eu sou, você põe em ação essa poderosa força de Deus em você. E aí você não tem nenhum limite. Você vai receber aquilo que você deseja. No livro ele fala: o discípulo não deveria ter dificuldade em ver e entender que a aparência das coisas externas nada mais é do que uma distorcida criação do homem, que atribuiu ao externo a fonte de poder, quando num só momento de reflexão, isso te levaria a compreender que existe apenas um amor, uma inteligência, um poder com capacidade de agir, que é Deus, que é o seu eu sou em ação. O lado humano, quer seja os defeitos externos ou as discrepâncias, nada tem a ver com essa onipresente perfeição de Deus, porque tudo o que é imperfeito é criação de uma concepção externa nossa. Então, se nós voltarmos para o nosso eu superior, sabendo que Deus é todo perfeição e que qualquer aparência externa é apenas uma criação humana, tudo que você vê fora de você é apenas uma criação humana, por meio do uso indevido do seu poder de Deus, você vai passar a considerar e aceitar sinceramente a perfeição de Deus. E você vai ver em seguida, manifestando em sua vida, a experiência da poderosa perfeição. Tá? Então, não há possibilidade de você trazer essa perfeição para sua mente, para o seu corpo e para a sua experiência externa, a não ser pelo conhecimento e aceitação da grande presença de Deus em você. Quando você reconhece, quando esse reconhecimento pleno vai te induzir a esse poder interno e vai te impelir para ver a perfeição de Deus visível na sua vida e nas experiências externas. Saint-Germain, ele diz: como um mensageiro dessa verdade, eu sou o eu sou.
divulgando afirmações da verdade que positivamente vão produzir resultados se forem mantidas e usadas sem esmorecimento. Os discípulos pensam que eles não darão resultado. É tão simples só falar, né? Por quê? Porque hoje você faz uma coisa, na semana seguinte você esquece. Então tem que ter constância, tem que ter persistência. O desejo de luz e verdade é a presença de Deus no desejo impelido a si mesmo de entrar em ação. Para obter iluminação, você pode usar essa sentença: eu sou a plena compreensão e iluminação desse assunto que eu preciso saber e compreender. E no dia em que os seus olhos se abrirem para você ver alguns desses maravilhosos seres ascensionados, o seu coração ele vai transbordar de uma alegria, e essa alegria vai perdurar por toda a sua eternidade, e você vai saber que você não está sozinho. Se uma pessoa não assumir essa atitude, eu tenho a capacidade para fazer isso, você nunca vai realizar aquilo que eu estou te dizendo e aquilo que você deseja. No momento em que você declarar: eu sou a ressurreição e a vida, em pensamento e em sentimento, imediatamente volta-se toda a energia de seu ser para o centro do seu cérebro, né, que é a fonte do seu ser. E aí isso se abre mesmo para você fazer a conexão com o seu eu superior. E dessa forma nada pode diminuir a força contida nessas afirmações. Não há limite para o que a gente pode, por meio dessas afirmações, conseguir. Foi a afirmação que Jesus mais empregou em seus momentos mais difíceis e nos seus momentos de provação. Então, tenha sempre em mente que quando você decretar uma coisa construtiva, é Deus em você te induzindo a fazer isso, te induzindo a fazer essa afirmação. A coisa mais boba que você pode imaginar de perguntar é: mas você já comprovou isso na sua experiência? Todo indivíduo tem que tirar a prova por si mesmo. Do contrário, não terá significado algum para você. Então você que tem que testar, você que tem que experimentar, você que tem que vivenciar. De nada vai adiantar eu te contar as minhas experiências, os meus testemunhos. Você precisa ter as suas. Nada realmente tem significado para quem quer que seja até o dia em que você fizer o uso das suas afirmações. O sentimento, ele traz com você uma certa visão coexistente. Muitas vezes, sente-se uma coisa com grande clareza, porque você está na realidade percebendo do seu ponto de vista interior. Então, à medida em que você entra no estado ascensionado, pensamento, sentimento, visão e cor começam a se manifestar quase que simultaneamente. O som quando ele é harmonioso, ele é suave, é a suave razão porque a música eleva o seu ser e vai repousando os seus efeitos, tá? E a música, às vezes estrondosa, ocasiona o oposto. Então, o que você tem falado? As suas palavras têm que tipo de música? Que tipo de sonoridade é o que você está falando para você mesmo? Então, esse capítulo, ele ensina para a gente a importância dos decretos e a importância desses decretos que a gente falou aqui hoje para você repetir e usar para que a vibração possa chegar na sua vida. Esse foi o discurso número 2 do livro de ouro de Saint Germain. Até o próximo. Beijo!